Oi, oi! Estamos aqui mais uma vez com mais uma aula de arte para vocês, especialmente para os alunos do oitavo C. Sou a professora Neia e hoje nós vamos falar sobre a unidade 3, o impressionismo e o pós-impressionismo. Mas nessa aula vai ser apenas o impressionismo. Pós-impressionismo nós teremos uma outra aula especialmente para falar sobre ela, ok? E na unidade anterior, quando nós estudamos sobre o realismo, tanto na literatura quanto em outras linguagens artísticas, ela mostrava uma ruptura com a ideia de que deveria representar uma realidade por meio de emoção, sentimentos e relacionada também à natureza, e tudo voltado a uma ideia de religião, a uma ideia de algo divino. Então, o realismo, quando ele chegou, ele veio já junto com o avanço da tecnologia e a gente já encontra aqui uma presença já da fotografia junto com essa inovação, quando o realismo vem se apresentar, quebrando essa ruptura de algo divino. Nós temos a ciência já com o avanço da sua tecnologia e, consequentemente, nós temos a figura da fotografia já se apresentando. Olha aí o sabidinho sendo fotografado. Então, nesse mesmo período, a realidade ela passou a ser representada pelos artistas não só mais como ele imaginava, mas sim apresentando a realidade em si, como essa realidade era de fato. E ao lado desse fenômeno, estava existindo um crescimento muito grande da burguesia lá em Paris, e ela estava enriquecendo de uma maneira muito rápida. E essa burguesia que estava enriquecendo, ela abriu os olhos à arte, ela passou a comprar, a encomendar obras de arte. E esses movimentos e essas compras, isso gerou um grande movimento nos salões, onde era apresentada as pinturas. E a pintura era produzida pela academia, no entanto, ela não mostrava uma realidade em si. E era exatamente nesse período que Paris estava passando por obras de melhoria. E foi graças a um projeto de modernização e industrialização implementado por Napoleão III, o que muitas vezes era maquiado nas obras artísticas. No caso, o que Paris estava passando exatamente naquele momento não era apresentado em suas obras. E nesse contexto de crítica, uma pintura completamente desconectada do mundo real. Então, o que acontecia realmente não estava sendo apresentado na pintura. Então, havia um descontentamento relacionado a isso. O impressionismo. O impressionismo ele surgiu de uma recusa em alguns pintores em expor em salões. No caso, eles não queriam seguir uma regra acadêmica. Então, nasceu uma sociedade de artistas independentes. E essa sociedade nasceu justamente porque eles não queriam seguir aquelas regras impostas pela Academia de Arte. Eles queriam criar. Então, nós temos aqui uma recusa às exposições em salões, justamente porque eles não queriam seguir aqueles padrões, eles queriam apresentar a sua arte. Os artistas, eles tornaram-se independentes, era um grupo de amigos que se tornaram artistas independentes. A participação da desconstrução do sistema da academia. Era na pintura deles que eles colocavam uma desconstrução daquele sistema de academia, de que tinham que seguir tais regras para fazer a sua exposição. Então, como eles não eram de acordo com aquela técnica, com aquele momento que estava sendo vivenciado, eles então tornaram-se este grupo independente. E
O que eles queriam era fazer uma retratação da vida. Eles queriam retratar a vida, o cotidiano, como ela é, e de uma maneira mais simples, sem tanta técnica, apesar deles utilizarem a técnica, né? E nas obras deles apresentava uma intensidade muito grande. O grande percussor dessas pinturas livres foi Edouard Manet. Ele foi o intensificador da pintura livre. Ele afirma o seguinte: a verdadeira forma de fazer arte é retratar aquilo que vemos à primeira vista. Então, aquilo que você está vendo, aquilo que você chegou e você viu e você retratar, aquilo para ele era a verdadeira arte. No caso, ela estava sendo retratada de maneira fiel do que era na realidade e não do que alguns pintores realistas que faziam as exposições nos salões, eles observavam, pintavam a realidade, mas ali ainda tinha um pouquinho de cobertura, digamos assim, né? Para não mostrar a realidade em si, como ela era realmente. Aí nós temos aqui do lado a pintura O Almoço na Relva, de Manerte Duarte, que ele mostra uma das técnicas dele, ele gostava muito dos tons escuros, a pintura entre preto e apresentar um pouco de luminosidade, e ele apresenta aí um contraste. No caso, é um almoço, e dentro dessa realidade apresentar os homens mais à vontade e até uma mulher seminua. Então, nós temos aí um contraste, o que ele estava vendo, o que ele via na realidade ali, certo? Dentro desses outros, nós vamos começar a observar algumas técnicas que eram apresentadas em algumas pinturas. No caso, o retrato do cotidiano de Regnault. No caso, ele apresentava cenas do cotidiano. O efeito dele, da pintura dele, era aproveitar a luz natural. Né? No caso, as obras dele eram voltadas às ações do cotidiano, que eram praticadas em ar livre, não aquelas ações do cotidiano voltadas ao interior de uma residência, não, realizadas ao ar livre, para poder aproveitar a luminosidade, para dar o momento real daquele acontecimento. Então, e foi com essas pinturas ao ar livre que ele aprendeu, por meio da pintura, a técnica da luminosidade. Então, você tem aí a obra O Almoço dos Remadores, e que nessa obra ele representa a vida própria. No caso, era os lugares onde as pessoas frequentavam, no caso aí era após digamos, o trabalho deles, eles iriam para um almoço, então eles estavam representando o lugar em que eram frequentados por eles. Os círculos sociais do que eles participavam, as atividades que praticavam, a questão para esse artista, ela não era um objeto e o local a ser retratado na cena, e sim os efeitos que a luz natural poderia colocar na imagem. Então, nessa condição, ele extraía o desafio dos impressionistas, que no caso era aprender a técnica da luminosidade por meio da própria pintura. Se você observar a imagem, você vai ver que ela apresenta um círculo social do artista, e com a sua noiva na época, no caso, o próprio artista se fez presente nesta obra. Está ele e a noiva dele presente na tela, e ele observou a pintura com pinceladas mais curtas e mais soltas, dando um ar de dinamismo, de movimentação à própria imagem. É possível também a gente observar na imagem que tem um brilho que faz parte na tela, no caso,
Esse brilho que tem na tela seria como se fossem os raios solares, né? Causando esse tom mais claro, dando mais um efeito real à própria imagem. O outro pintor que nós vamos observar são as paisagens de Monet. No caso, nós acabamos de observar Ringo. Ele era voltado às suas obras, suas pinturas era voltada a situações do cotidiano, vivenciadas no cotidiano e ao ar livre. Já as Monet já eram voltadas à paisagem. E paisagens, no caso, ele gostava de pintar os ambientes externos, e nas suas pinturas tinha uma influência da gravura japonesa, e ele apresentava uma unidade nas suas obras. Você observando a tela, se você observar bem, você não consegue definir onde bem inicia um ramo e onde ele termina. Ele não tem um contorno, ele não tem um início, um fim. Não dá para se definir onde exatamente iniciou esse objeto e onde ele está, onde ele vai terminar, onde é o início e onde é o fim dele. Então, essa é a unidade que se apresenta. E essa unidade ela é apresentada pelas pinceladas e pelos tons mais aproximados. Ele gostava muito de trabalhar as tonalidades verdes, já porque as suas pinturas eram ambientes externos. E ele não tem uma definição entre forma e linha. E a maioria das suas pinturas, ele foi saindo do tom escuro e utilizando cores mais luminosas. O outro que nós podemos observar é Edgar Degas. Edgar Degas, ele já tinha uma formação acadêmica. Ele gostava desse estilo de formação acadêmica e tudo. Ele participou também das exposições nos salões, junto com os impressionistas. Mas, ao contrário de Monet, que retratava principalmente a natureza, Degas ele tinha o seu interesse voltado a retratar o cotidiano mais da vida urbana. As suas pinturas na década, ela trazia um caráter psicológico dos personagens. E ele foi, aos poucos, se distanciando dessas ideias e veio trazendo fragmentos da realidade. Que fragmentos seriam esses? Seria a colocação, ele continuou retratando a vida urbana, só que apresentando a ela movimentos em pinceladas mais leves, mais soltas, e dando movimento ao corpo, como no caso da obra Bailarina de Degas. Então, formação tradicional, retratava a vida urbana, visões fragmentadas da realidade, ele foi entendendo a realidade como ela se apresentava em que tinha que ser retratado da forma como ela era apresentada. Como foi dito logo lá no início, que a realidade ela é como se vê à primeira vista. A intensificação dos movimentos e a cor, e a transmissão da realidade transitória. Então, ele gostava muito de retratar os movimentos, e se você observar, até a roupa das bailarinas tem um movimento na pintura de acordo com o corpo delas. Outro pintor é Camille Pissarro. Nós temos aqui a presença na obra dele da textura. Tá? Então, enquanto Edgar Degas pintava a vida urbana e Monet, paisagens, Regnault, vida do cotidiano ao ar livre, Camille gostava de retratar a vida urbana, a vida rural. Era onde ele foi prender o foco dele. Então, as pinturas dele, paisagem rural, textura mais densa e com poucas pinceladas. E ele tinha uma paleta de cor muito variada.
Então, quando ele fazia, ele tinha uma riqueza de cores bem maiores. No caso, seriam várias tonalidades. Então, ele conseguia fazer a sobreposição das cores. E se você observar a tela, você consegue observar, bem na direção do caminho, o movimento de duas pessoas caminhando. Então, mas você tem que observar para você conseguir entender que é justamente por causa dessa sobreposição de cores. Ele foi um dos mestres do impressionismo e ele tinha um grande interesse nas pinturas de paisagem rural, e ele mostrava a realidade, uma realidade até um pouco mais sofrida, mais vivida de forma mais simples. E a tela, o nome dessa tela é a Encosta dos Bois, ele era foi apresentada na terceira exposição impressionista. E ela mostra uma região, uma encosta de uma região vizinha onde o próprio artista morou. Se nós observarmos, como já falei, a pintura ela tem uma textura densa e à primeira vista nós detectamos a presença de duas pessoas caminhando no canto esquerdo da tela. Esse efeito se deve às pequenas pinceladas interrompidas e somadas com o uso de uma paleta de cores variadas e da sobreposição dessas técnicas, que era característica de suas obras. Então, crianças, até aqui nós estudamos um pouquinho sobre o impressionismo. No caso, o impressionismo foi aquele movimento que veio causar uma ruptura. O realismo já é um movimento que causou uma ruptura com aquilo que era divino, ele já veio mostrando a realidade como ela é, e o impressionismo ele vem mostrando uma realidade que impressiona, que vem mostrando realmente como era aquela realidade. E não realismo. Vamos fazer uma pintura do realismo mostrando, mas acontecia ainda um pouco de cobertura, de não apresentar a realidade em si, como nas obras que eram feitas, as telas que eram apresentadas sobre Paris não mostrava ali o momento em que Paris estava passando, o desenvolvimento em si. Então, esse grupo de pintores não aceitou, de artista, então foi aí que surgiu os artistas independentes. Para vocês, um beijo, até a próxima. Vamos falar sobre a segunda parte ainda na unidade 3, só que agora será sobre pós-impressionismo. Espero que tenham gostado. Leiam o assunto do livro de vocês e assistam quantas vezes vocês puderem assistir. Fiquem com Deus.